Vamos falar agora do resumo em língua portuguesa e em língua inglesa, que são elementos pré-textuais obrigatórios. Logo após a epígrafe, caso tenha epígrafe, nós colocamos esses elementos obrigatórios. No resumo tende a aparecer, são itens que precisam aparecer. A referência do texto, na forma como o texto vai ser referenciado lá nas referências bibliográficas. Deve-se usar o resumo indicativo. Existem algumas formas de resumo. Ainda que no módulo 3, nós vamos ter uma aula exclusiva sobre resumo, onde a gente vai falar dos tipos de resumo e iremos mostrar como que é o resumo adotado neste caso. Além disso, o resumo deve conter objetivo, método, resultados e conclusões. Esses são elementos obrigatórios de um resumo. O resumo do trabalho ele tem que ser um parágrafo único. Ele não é feito pela BNT da forma de vários parágrafos, ou cada item deste aqui, eu vou fazer o objetivo, um item, um tópico, o método, um tópico, os resultados, outro tópico. Não, ele tem que ser em um parágrafo único, em uma sequência de frases concisas, afirmativas e em texto corrido. Portanto, é um parágrafo só que vai, num texto corrido, colocando todos esses elementos: o objetivo, o método, os resultados e as conclusões. Além disso, o resumo deve conter para a monografia, ou seja, monografias, dissertações, teses, ele deve conter entre 150 e 500 palavras. Não deve ter menos de 150, nem mais de 500 palavras. É claro que isso vai muito da extensão do trabalho, do tanto que tem para resumir, e até mesmo por isso a gente tem essa diferença bastante elástica da quantidade de palavras. E no final, tem que ter as palavras-chave, que devem ser separadas por ponto, cada palavra separada por ponto. Após o resumo na língua vernácula, que é a língua, no nosso caso, a língua portuguesa, nós vamos para uma língua estrangeira. Então, na língua estrangeira, no resumo de língua estrangeira, nós temos que ter o título na língua estrangeira do trabalho, não precisa ser a referência toda. No resumo em língua portuguesa, é a referência toda. No resumo em língua estrangeira, apenas o título. O resumo na língua estrangeira e as palavras-chave na língua estrangeira. O resumo ele vai ser feito na formatação geral, fonte 12, alinhamento justificado. Entretanto, o espaçamento entre linhas é simples. Então, aqui no caso do resumo em língua portuguesa, nós colocamos resumo, a referência completa do trabalho, o texto do resumo e as palavras-chave. Cada palavra-chave deve ser separada por ponto. Importante notar que não pode ter muitas palavras-chave, mas também não pode ter tão poucas. Então, entre 4 e 6 palavras-chave é o suficiente. O resumo em língua inglesa, nós temos, indicando que é o abstract, o título e o subtítulo do trabalho na língua estrangeira que vai utilizar, o texto traduzido do resumo e as palavras-chave. É importante falar também do resumo é a questão da quantidade de palavras. Muitas vezes as pessoas não identificam como contar as palavras. Temos aqui no editor de texto o número de palavras do documento, ou seja, a quantidade de palavras geral do que está, de tudo que está nesse arquivo. Quando nós selecionamos o texto,
ele vai aparecer para a gente, ó, 210 de 10.076. Então, neste canto aqui, 210 é a quantidade de palavras que tem nesse texto selecionado. Se nós clicamos, nós vamos ver. Ele tem em uma página, tem 210 palavras, a quantidade de caracteres, a quantidade de linhas, a quantidade de parágrafos. Perfeito? Então, aqui nós temos a forma de contar as palavras. No mínimo 150, no máximo 500 palavras. É óbvio que não vai ter a mesma quantidade de palavras do texto em português para o texto do resumo em inglês, por conta de que um artigo pode sumir, enfim, as especificidades da língua. Então, no Abstract, a gente deve manter a tradução do resumo em português.